Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Quando Deus quer, é assim. Essa expressão foi ouvida inúmeras vezes recentemente, em razão do transbordamento de rios no estado de Pernambuco e em toda a região nordeste, para ficarmos restritos a áreas mais próximas de nós. Pelo rádio, pela televisão ou de viva voz, foi possível ouvir pessoas, atingidas ou não, com essa e com outras exclamações tais como: se esta é a vontade de Deus, temos que nos conformar. Quando o homem quer saber mais do que Deus, ele mostra o seu poder mudando os tempos. Alguns chegaram e chegam a insinuar esteja sendo tudo isso um sinal dos castigos do Senhor sobre os desobedientes. Nada disso procede ou tem cabimento. Certamente a humanidade passará por castigos tremendos e sofrerá juízos inimagináveis, mas não por enquanto. O que tem acontecido é o resultado dos desmandos praticados pela humanidade, principalmente pelos países industrializados, que tem poluído rios, lagos e mares, e que tem lançado na atmosfera milhares de toneladas de resíduos todos os dias, formando uma densa camada que impede a propagação do calor, ocasionando o denominado efeito estufa. Frentes frias, partindo dos dois polos e provocadas pelo desequilíbrio climático, promovem tempestades de neve e temperaturas muito abaixo de zero no hemisfério norte e chuvas torrenciais em volume desmedido no hemisfério sul, onde estamos. Fosse verdade dizer serem tais fenômenos da vontade do Criador e demonstrações de sua ira, é não atinar com a verdade dos fatos, é não atinar com a verdade do que está acontecendo e optar pela lei do menor esforço, atribuindo à vontade de Deus catástrofes e calamidades como as que têm ocorrido, ao invés de debitar ao próprio ser humano a responsabilidade por tais problemas. A ingenuidade da maioria que atribui à vontade do Senhor Deus tudo o que acontece, falo um verdugo, um carrasco impiedoso, que para castigar os culpados, terminaria por castigar a todos, inclusive os que ainda não assumiram a responsabilidade total, não tendo, portanto, o poder de decisão. Não está longe o tempo em que, de fato, o juízo de Deus atingirão a humanidade, não antes, porém, que profecias bíblicas, uma delas com cerca de 2.600 anos, a invasão do Gog a Israel, se cumpram. Depois do dilúvio, tendo o Senhor Deus, aí sim, aplicado um juízo aos desvios do gênero humano, afirmou: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 8:22. Não tivesse o homem danificado a estrutura estabelecida pelo Senhor, com o equilíbrio que ele determinou, conforme lemos, nem haveria frio intenso,
nem calor escaldante. Não haveria excesso de chuvas e nem falta delas. E as estações, inverno e verão principalmente, seriam definidas e distintas. Assim, quem tem consciência e sabe discernir, não lança sobre o Senhor o peso das calamidades, que são realmente produto das múltiplas e insistentes agressões ao meio ambiente. Os fenômenos El Niño e La Niña, que já provocaram períodos de estiagem prolongados ou fortes precipitações com rajadas violentas de vento, não existiam há algumas décadas atrás. O progresso industrial e tecnológico tem cobrado um altíssimo preço e a natureza cansou de pagar sozinha tal preço. Ela o tem dividido com os habitantes do planeta. Nos grandes aglomerados humanos, cada um contribui para as desgraças que se sucedem e fazem-no poluindo córregos e galerias ou restringindo o leito dos rios, transformando-os em meros canais. E quando a desgraça se derrama e bate na porta de muitos, ou provoca revolta contra Deus nos mais indignados, ou então provoca as expressões ingênuas e injustas como quando Deus quer, é assim. Se esta é a vontade de Deus, temos que nos conformar e outras tantas. Nem sempre a vontade de Deus é realizada, ou mais, quase nunca a vontade de Deus é realizada na terra. É verdade que alguns teólogos, entre aspas, pois o conceito de teologia e de teólogos é um absurdo nonsense, já que ninguém conseguiria estudar Deus, estando tal termo fora da realidade, alguns desses estudiosos inventaram uma soberania absoluta para o Senhor, de tal sorte que tudo o que acontecesse ou deixasse de acontecer deveria ser atribuído a Ele, pois Ele deteria todo o poder. Esses religiosos, numa pretensa defesa de Deus, terminam por transformá-lo, isso sim, em um monstro, às vezes com requintes de crueldade e com insanidade total. Se verdade essa imensa mentira, ou seja, detivesse Deus todo o poder do universo, teria que se atribuir a Ele tudo o que acontecesse, inclusive as enchentes que têm vitimado milhares de pessoas com prejuízos enormes. Como poderia o Senhor Deus deter todo o poder no planeta Terra, sendo Satanás o Deus deste século, segundo aos Coríntios 4:4, e o príncipe deste mundo, João 12:31, 14:30 e 16:11, afirmações aí do próprio Salvador. E estando o mundo nele, no inimigo posto, isto é, estando a humanidade sob o domínio de suas ideias, de suas orientações. 1 João 5:19. Como seria o inimigo Deus deste século e o príncipe deste mundo sem possuir nenhum poder, já que todo o poder permaneceria nas mãos do Senhor Deus? Aí inventaram esses iluminados uma porção de termos e de expressões: vontade permissiva de Deus, vontade preventiva, vontade diretiva e vontade determinativa. E o Deus deste século não seria Deus, não tendo poder nenhum. Como príncipe, não seria príncipe ou principal. E o mundo todo que está no maligno, não estaria no maligno, sendo, portanto, as afirmações escriturísticas um amontoado de bobagens e de mentiras. Se existe um conceito que atropela a verdade bíblica, é o conceito da soberania absoluta de Deus. Agora, ao criar os seres morais, Deus, o Criador, com eles dividiu seu poder. Senão, não seriam eles
seres morais com poder de decisão, mas meros mamolengos, fantoches, sem possibilidade alguma do exercício da desobediência. E se Deus permitisse o mal só para ver o homem se desgraçar, sem lhe impedir os desmandos, podendo fazê-lo, ter-se-ia que tirar-lhe a virtude do amor absoluto. Não dá para questionar semelhante conclusão, partindo-se de uma inexistente soberania absoluta do Altíssimo agora. Deus é o ser mais poderoso no universo todo, mas não é o único ser poderoso. As Sagradas Escrituras, inclusive, com afirmações do próprio Filho de Deus, o atestam. Deus, isso sim, continua na posse de outros atributos morais que o fazem misericordioso, longânimo, compassivo e perfeitamente bom. Não é assim, repetimos, com o poder. Sendo ele a fonte de todo poder no universo, nenhum ser moral teria qualquer poder, muito menos o poder de se lhe opor, sem que tal poder tivesse tido origem nele, em Deus. Não existiria um inimigo, Satanás, se o querubim criado pelo Senhor não detivesse o poder de lhe fazer oposição. Deus não criou Satanás só para ter um inimigo sobre o qual pudesse derramar sua ira, para mostrar a todos quem era o mais poderoso e quem era que finalmente mandava. Deus criou um querubim, ser magnífico e glorioso, um anjo de luz, como o termo latino Lucifer indica. E Deus o criou com o poder de se rebelar e de se manter na obediência se quisesse. A decisão foi dele. Ele é que se fez Satanás, inimigo, adversário. A decisão dos seres humanos de fazerem o que vivem fazendo no campo da promiscuidade, do descalabro moral, das falcatruas e negociatas, aliás, onde sabido é quem engana mais, e no desequilíbrio da natureza com as catástrofes daí advindas, que nem são mais tão naturais assim, será cobrada tal decisão por Deus no tempo certo, estando escrito: é chegado o tempo de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11:18. A destruição da terra não vem se dando apenas na área ecológica, com os buracos na camada de ozônio, com o efeito estufa, com o desmatamento em alta escala, com os altos índices de poluição e com o consequente aumento da temperatura média da Terra. Ela vem acontecendo também com os padrões morais sendo jogados na lama por toda sorte de abusos e de excessos. O que hoje se vê e se ouve era inadmissível há somente 50 anos atrás. Nessa área, o progresso foi tremendo, exatamente por tratar-se das últimas décadas antes da manifestação do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, para quem, quanto mais distante do que é bom e louvável, melhor, porque o que ele quer mesmo é ver a anarquia imperar, para que ele apareça como o Salvador do mundo. A propósito, ele já está a caminho do 43º ano no corpo. Não, Deus não tem nada a ver com a desgraça que tem se abatido sobre milhares de pessoas. Desgraça como consequência de tempestades e de enchentes. Quando o juízo de Deus descerem sobre a terra, e repetimos, isso não está mais tão distante assim, atingirá todos os seres humanos, e não apenas quem mora à margem de rios e canais. Os rios existem, os vulcões também, e existem ainda as áreas mais sujeitas a terremotos. Ao redor deles, ou nessas áreas, as pessoas vão sempre estar mais vulneráveis e sujeitas aos fenômenos. Se no planeta Terra só acontecesse o que Deus queria e quer,
que acontecesse e aconteça, as coisas seriam completamente diferentes do que são. Se o mundo humanidade, não estivesse no maligno, estaria em Deus, fazendo somente aquilo que fosse de sua vontade. Mas não é assim que ocorre. E o pior disso tudo, nem mesmo é o que ocorre no mundo físico, onde os prejuízos consideráveis ou totais têm como ser revertidos, ainda que na base de muita luta, de muito esforço e de muito tempo também. O pior, muito pior, sem grau de comparação, se dá no lado espiritual. Existem pessoas que vivem debaixo de chuva intensa e constante, com trovoadas, raios e enchentes, e nem sentem, pois não veem. São chuvas intensas de dogmas, de doutrinas, de conceitos fora da vontade do Senhor Deus. Tempestades de informações desencontradas, raios que fulminam qualquer possibilidade de aderir à verdade, enchentes de ensinos que levam para bem distante a verdade de Deus, na pessoa bendita do Filho amado, transformado no Salvador de pecadores. Essa realidade tremenda resultou na revelação feita ao apóstolo Paulo, que escreveu: quer Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Querer? Deus quer. Mas estão todos os homens salvos? Ou salvar-se-ão todos os homens? Há quem diga que sim. Os que estão debaixo de intensa chuva de informações e afirmações falsas e mentirosas, inclusive aquela da paternidade universal de Deus, segundo a qual todos seriam filhos seus. Há quem diga que não, somente porque o termo todos aqui seria uma alusão a todos os que já tivessem sido predestinados. Os que professam essa ignomínia foram atingidos por um desses raios fulminantes que tem vitimado muitos através dos séculos. Queria Deus que todos os homens, ouvindo a mensagem do Evangelho da graça do Senhor Jesus e sendo convencidos da necessidade da invocação de seu precioso nome, fossem libertados da culpa do pecado pela ação tremenda de sua vida, de seu sangue, invocando seu nome. Mas o que é que tem acontecido? Debaixo de raios e de tempestades de conceitos religiosos, muitos têm preferido abrigar-se na multidão, alimentando a antiga ideia de estar sempre certa a maioria. Quanto mais o movimento cresce, mais firme fica a impressão de ser coisa de Deus, e que tal crescimento decorre da vontade ou decorreria da vontade do Senhor. Em um mundo posto no maligno, que é seu Deus e seu príncipe, é agir, é pensar infantilmente, pensar que a verdade de Deus, a verdadeira verdade, prosperasse da forma como prosperam tais movimentos. Estão acontecendo tempestades cada vez mais intensas nesse aspecto, e um grande número de incautos tem se deixado levar por águas barrentas e poluídas, e ainda por cima, achando estar de bem com Deus e debaixo de sua vontade. Não poderia ter crescimento de Deus qualquer grupo que não detivesse a vontade férrea de afirmar a verdade e somente a verdade. Acontece que, para que alguém afirme a verdade e apenas a verdade, é imprescindível, totalmente indispensável, que antes conheça a verdade. Todavia, as doutrinas esposadas e defendidas por aí afora, dentro do chamado cristianismo, em sua maioria, não representam a verdade neotestamentária, e não representam a verdade do Novo Testamento. Laodiceia, a igreja atual, está debaixo de chuva intensa de afirmações e conceitos falsos e distorcidos, todos aparentemente corretos e ajustados. Para ela, os avisos de Deus não são poucos e nem são de agora. São muitos e vêm atravessando os séculos. O descaso com a sublime palavra do Senhor custará bastante caro
a quem a conheceu e não lhe deu a primazia, preferindo seguir arrumadinhos inventados por líderes e mestres através dos séculos. Vale para o Senhor o que foi por ele revelado, e não o que alguém, debaixo de algum título honorífico, teólogo, doutor, reverendo, etc., tenha decidido. Quem diz amém a uma mentira se faz com o mentiroso, estando debaixo do mesmo juízo. Muitos estão mentindo sem perceberem que o fazem. Só que a falta de percepção de uma mentira não transforma tal mentira em verdade. A mentira continuará sendo mentira, e Deus a tratará como mentira sempre. E isso é tão sério que Tiago, o irmão do Senhor, escreveu: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3:1. Os que ensinam só são bem-aventurados se ensinam o certo e o verdadeiro. Só serão bem-aventurados se ensinarem o certo e o verdadeiro. E não interessa se a intenção é ou for ensinar o certo e o verdadeiro. Por quê? Se a intenção for boa, mas o ensino for errado, ficará o que foi ensinado. Ou seja, ficará o errado, o engano, a mentira. E o juízo, como afirmou Tiago, será duro, será severo. Não temos procuração para defender o Senhor, e nem Ele precisa. Mas temos o privilégio de expor a verdade, porquanto ela está à mostra na soberana palavra de Deus para todos, inclusive para nós. E não achamos graça nenhuma em, passando pelo juízo do Bema, o tribunal de Cristo, sermos acusados de omissos e da falta de comprometimento com a verdade absoluta, por respeitos humanos ou por interesses escusos, às vezes imorais. As chuvas certamente vão continuar. Aqui, do lado físico, elas são indispensáveis. Caindo na medida certa, são sempre motivo de alegria e de prosperidade. Mas do lado de lá, do lado do eterno, do lado das ideias, elas quase sempre são maléficas, pois quase sempre produzem sofismas, mentiras camufladas e escondidas, aceitas e tidas como autênticas e reluzentes verdades. Nem sempre há como alguém se proteger de tempestades e de raios no aspecto físico. Quanto às tempestades e aos raios dos conceitos e das ideias, existe uma proteção total e eficaz: a verdade da palavra de Deus. Como temos comentado e como está escrito, Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas não pode e não pode salvar a todos. Quem quer que por ter se deixado iludir, tiver seguido um caminho diferente daquele indicado por Deus, que declarou o Senhor Jesus exatamente Senhor e Cristo, Atos 2:36, sofrerá o dissabor de pertencer ao grupo daqueles a quem o Altíssimo não terá conseguido salvar. Entenda, por favor, caríssimo ouvinte, não ter podido Deus declarar seu Filho Senhor e Cristo antes de sua crucificação. Ele mesmo, Jesus, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, Mateus 16:20. Como sem derramamento de sangue não há remissão, o Senhor Jesus não podia ser e não foi a causa da salvação de ninguém antes da cruz. Que o diga Abraão, que permaneceu no Hades, e não no paraíso, como muitos dizem. Permaneceu no Hades, Lucas 16:22-31, até a morte do Senhor, Efésios 4:8 e 9. Deus, o Pai, só salva através de Jesus,
o legítimo Salvador. Nem mesmo Deus tem como salvar alguém a parte da obra expiatória de seu Filho. Deus nunca derramou sangue por ninguém. Ele nunca teve sangue. Proteja-se enquanto é tempo da enchente dos ensinos facciosos e falsos que indicam Maria como corredentora, ou que apontam para o auxílio de velas, de rezas, de sufrágios, da guarda de sábados ou domingos, da fidelidade no pagamento de dízimos, de reencarnações, da prática de obras, da perseverança e de outras águas fétidas e poluídas que fazem transbordar os rios das religiões. Nem se permita partir deste lado da existência descansando na ideia de ser Deus bom e misericordioso e que finalmente, depois, lá do outro lado, determinará sua inclusão na luz e na glória. A misericórdia de Deus, seu amor e sua bondade já foram demonstrados na permissão para que o Verbo eterno, o Filho amado, tomasse um corpo, aqui vivesse no estrito cumprimento da santa e eterna lei e se desse como pagamento do alto preço cobrado pela justiça divina para que pecadores infames e vis, como eu e você, fossem definitivamente perdoados. Esperar mais do que isso é esperar que o rio corra na direção contrária, e tal coisa não acontecerá nunca. Abrigue-se, prezado ouvinte, já, debaixo do sangue do Senhor Jesus, invocando o seu nome precioso, e deixe chover canivetes na dimensão espiritual, pois você jamais será atingido. Apele para o Senhor Jesus agora enquanto há tempo. Aos remidos, graça e paz.